Bom dia, queridos irmãos. Para nós é uma alegria muito grande poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos da classe de adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos em Macapá, bairro Central. Estamos no nosso 10º domingo de lições pelo Facebook. E, como eu já disse antes, começo e termino dizendo isso, a saudade é grande, muito grande mesmo. A saudade dos irmãos. Mas, graças a Deus, nós não estamos com saudade da palavra de Deus. Não é verdade? Vou repetir. Graças a Deus, nós não estamos com saudade da palavra de Deus. O salmista diz que o Senhor tenho sempre a minha presença. Enquanto Ele estiver comigo, jamais eu serei abalado. Nós estamos com o Senhor, nós estamos reunidos agora, em nome de Jesus, e cremos pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado pelo próprio Jesus, que Ele está conosco. Ele disse isso, nós vimos aqui no estudo que estamos fazendo do Evangelho de João. Não deixarei vocês órfãos. Eu voltarei para vocês. E Ele enviou o seu Espírito Santo, que está conosco, que escreveu a palavra, que convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo, que nos capacita a entender a sua palavra e também nos capacita a obedecer a sua palavra. Por isso nós temos sim motivo para nos alegrarmos, porque muito embora com saudade uns dos outros, nós temos o Senhor conosco. E é nessa esperança que nós continuamos, né? 10º domingo, 11º, 12º, até quando? Não sei. Deus sabe. Mas nós vamos perseverar, crendo, confiando na bondade do nosso Deus. Então nós vamos orar, pedindo a Ele que nos abençoe nesse momento aqui de meditação na sua palavra. Oremos. Ó Deus, mais uma vez elevamos os nossos pensamentos a Ti, na classe de adultos, rogando que o Senhor, no momento em que abrimos a Tua palavra, nos abençoe com o Teu conhecimento. E como diz a própria palavra, ó Deus, queremos que o Senhor desvende os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra. E que a Tua palavra, que é viva e perfeitamente capaz de nos instruir, de nos aconselhar, de nos repreender, de nos disciplinar, ó Deus, queremos, Senhor, que a Tua palavra realize essa obra nos nossos corações. Há gratidão nos nossos corações, porque não fosse a Tua palavra, ó Deus, nós estaríamos perdidos. Não fosse o Teu Santo Espírito conosco, nós estaríamos perdidos. Não fosse, ó Deus, a obra consumada por Jesus na cruz por nós, nós estaríamos perdidos. Mas o Senhor, de uma maneira absolutamente maravilhosa para nós, tudo providenciou para que nós possamos viver uma vida de piedade, uma vida de comunhão com o Senhor. Por isso nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos, nós Te engrandecemos, ó Deus. E cremos que o Senhor vai nos ouvir no momento em que nós estudamos a Tua palavra. Cremos que o Senhor vai nos instruir, vai nos capacitar a obedecer a Tua palavra. E também queremos, ó Deus, rogar pelos irmãos, irmãs que neste momento estão doentes. A nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus, é que o Senhor os cure das suas enfermidades, sejam elas do corpo, do espírito. Ó Deus, que o Senhor os assista e
de acordo com a tua vontade, recupere a sua saúde. Rogamos por aqueles que estão cuidando de queridos, Senhor, e certamente sofrendo de ver o sofrimento dos seus queridos. Tem misericórdia deles, ajude-os também. Que o teu consolo, Senhor, que o teu encorajamento possa ser com esses irmãos. Faz-nos, ó Deus, nesse momento, nos concentrarmos nos poucos minutos que nós vamos passar estudando a tua palavra e que, de fato, seja um tempo proveitoso para todos nós. Essa é a nossa oração, isso é o que nós te pedimos em nome e pelo amor do nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Evangelho de João, capítulo 18. Estamos na reta final do estudo desse livro maravilhoso. E o cenário que nós temos aqui é a noite da quinta-feira, que antecedeu a sexta-feira pascual. Jesus acaba de orar pelos seus discípulos, a sua oração intercessória, a sua oração sacerdotal, onde ele, falando com o Pai, intercede pelos seus discípulos, entrega os seus discípulos ao Pai, pede que o Pai os guarde. Judas, o traidor, já não está mais aqui. Ele já saiu. E Jesus e os outros discípulos levantam lá do cenáculo, lá da sala onde eles estavam, e se dirigem ao Monte das Oliveiras. Havia um jardim lá perto, que era um lugar costumeiro de oração do Senhor Jesus com os seus discípulos, e é para lá que Jesus vai. O versículo 1 do capítulo 18, eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, como sempre, diz o seguinte: depois de dizer essas coisas, a oração que nós estudamos, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron e entrou num bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com os seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Então, primeira explicação que a gente vai dar aqui é: nós já sabemos que a nação de Israel, nessa época, estava dominada por Roma. Os romanos haviam estabelecido a sua hegemonia, o controle de toda a região do Mediterrâneo. O Mediterrâneo era o Mare Nostrum. Em latim, o nosso mar. Era propriedade, vamos dizer assim, de Roma, que desde o primeiro século antes de Cristo, através de um poder bélico muito grande, que ela vai adquirir ao longo dos séculos, estendeu seu domínio sobre praticamente toda a bacia do Mediterrâneo. O mundo ocidental, como nós conhecemos, é herdeiro dessa civilização que os romanos organizaram. E a Palestina, a nação de Israel, estava dominada nessa época por Roma. E Augusto, primeiro imperador romano, na sua Pax Romana, né, ele estabelecia um acordo, por assim dizer, com as elites locais. E a coisa funcionava mais ou menos assim: olha, é o seguinte, vocês vão pagar tributos para Roma, vocês vão entregar dinheiro para Roma,
vocês não vão questionar a nossa autoridade, vocês vão se submeter totalmente. Vou colocar um governador aqui, que ele vai exercer a autoridade. Se vocês se submeterem, vocês podem continuar dominando sobre a população. Era mais ou menos assim que a coisa funcionava. Roma não foi a primeira nação a estabelecer esse tipo de controle. Isso é uma coisa comum no mundo antigo. Então, desde que as elites locais se sujeitassem ao poderio de Roma, elas poderiam continuar dominando lá. Com os judeus não foi diferente. Então, havia uma aristocracia, havia uma casta, havia um grupo de pessoas que eram as mais ricas, que eram a elite social, e aqui no caso dos judeus, religiosa, em quase todas as civilizações, religião e política nessa época aí estavam juntas. Os reis antigos, muitos deles eram sacerdotes também, eram os chefes, os líderes supremos das religiões que cada civilização, cada sociedade estabelecia. E nós tínhamos aqui, nessa época, na nação de Israel, uma elite que dominava sobre as pessoas. Essa elite, vou dizer de novo, desde que se sujeitasse ao poder de Roma, poderia ficar lá governando. E era o que estava acontecendo aqui. A elite econômica, social, religiosa dessa época era configurada nos segmentos sociais dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, que eram defensores do rei Herodes, que também dominava algumas províncias lá de Roma. Então havia a elite judaica naquela época, que estava dividida aí nesses vários partidos. Evidentemente, isso não era uma coisa que não trazia conflitos. Vez por outra, algumas pessoas se revoltavam, poderiam ser pessoas ligadas à elite, poderiam ser pessoas vindas, digamos assim, do povo, né? Mas de vez em quando alguém se levantava, se revoltava contra Roma, e aí não tinha jeito. Era preciso que Roma massacrasse. É muito conhecida a rebelião de escravos, né? Liderada por um escravo chamado Espartaco, no primeiro século antes de Cristo, que resultou na crucificação de 6.000 pessoas ao longo da Via Ápia, que era a estrada que levava para Roma. Você já imaginou esse espetáculo terrível? Você chegando lá em Roma, né, viajando, e aí de repente você olha de um lado e do outro da estrada, 6.000 pessoas crucificadas. E você, lá na sua carruagem, sei lá, no seu cavalo, no seu camelo, sendo recepcionado pelos gemidos, pelas lamentações, quem sabe até pelo praguejar daqueles homens condenados e mulheres e talvez até crianças, porque o Crasso, que foi o sujeito que ordenou, o general que ordenou isso, ele queria mandar um recado claro para as pessoas. Isso é o que acontece com quem se rebela contra Roma. Então, o risco de rebelião era sempre uma preocupação para os romanos. E antes de Jesus, isso fica claro no próprio Novo Testamento e também na história, a história nos informa sobre isso, a história extra-bíblica. Várias revoltas ocorreram na Judéia. E muitas dessas revoltas precisaram ser
reprimidas com violência, até que no ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito arrasa com os judeus, acaba, né, com Jerusalém, destrói a cidade. E antes de Jesus, como eu disse, isso também aconteceu, né? E os judeus, os líderes judaicos, eles estavam preocupados com a possibilidade de que Jesus fosse mais um desses agitadores. E por isso eles se cercaram de todo cuidado para prender Jesus. O texto de João, nós já vimos lá atrás, várias vezes, ele nos informa que os principais sacerdotes, os anciãos, a elite judaica, esperava uma ocasião para prender Jesus. Eles não quiseram prender Jesus na frente das multidões porque eles temiam o povo. Caifás disse isso claramente. Nós precisamos dar um jeito nesse homem, porque senão ele vai provocar uma revolta, e aí os romanos virão e eles vão acabar com a gente. Nós vamos ver que João vai mencionar isso aqui no capítulo 18. Então, eles buscavam uma ocasião para que eles pudessem prender Jesus. E essa ocasião apareceu quando Judas, a gente já viu, se ofereceu para entregar Jesus. João faz questão de nos dizer que Judas conhecia aquele lugar, não é? No versículo 2, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes, versículo 3, e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Aqui, 10% de uma legião, a palavra original é isso, uma coorte, mais ou menos 600 soldados. Talvez não tenham ido todos os 600, mas foi o suficiente para justificar a presença de um comandante. Então vejam, havia uma guarda do templo, o templo lá, né, administrado pelos fariseus, tinha a sua própria guarda, mas havia também um destacamento romano, justamente para prevenir uma eventual revolta. Os judeus esperavam algum tipo de resistência por parte dos discípulos. Isso é um fato. E eles procuraram se precaver disso. E vocês vão ver mais lá na frente, tudo indica que o próprio Pilatos, ele sabia que Pilatos era o governador romano lá na Judéia, ele sabia que os judeus estavam querendo, de alguma maneira, pegar Jesus, vamos dizer assim. É impossível que Pilatos não soubesse o que estava acontecendo lá. Ele certamente já tinha ouvido falar de Jesus. Ele certamente acompanhava a Jesus. Ele tinha informantes, com toda certeza. E talvez até ele estava muito bem informado sobre os embates, sobre as discussões entre Jesus e os líderes religiosos. Então, os principais sacerdotes, os anciãos, a elite judaica, pega esse destacamento militar romano, pega a sua própria guarda e Judas os guia até onde estava Jesus. Claro, vocês têm aí, se você tem uma Bíblia como a minha, que tem as passagens correlatas, você deve ter aí, né, no início aí do texto, antes de começar o texto propriamente dito, você deve ter aí a lista das passagens correlatas, né? As passagens que são que contam que fazem o mesmo relato. Evidentemente, quando você começa a comparar esses relatos, tem algumas dificuldades. Vou dizer de novo, isso não significa que haja contradições significativas entre os evangelistas. Não há. Não há. Eu vou ilustrar isso de outra forma. Lá vou eu, né? Mas eu não resisto, não tem jeito. Digamos, por exemplo, que aconteça um incidente aqui na frente de casa, um acidente de trânsito, por exemplo, né?
E aí a Heloísa está aqui em casa e ela vê o acidente, o vizinho ali, né, na outra rua, do outro lado, ele vê também o acidente, e o vizinho mais distante ali do canto, mas que mora num sobrado, né, ele também vê o acidente. Então nós temos aí 3 pessoas que testemunharam o acidente, e muito provavelmente, quando nós pedimos para que elas relatem o que elas viram, não é? É muito possível que vai haver alguma discrepância entre aquilo que elas vão dizer, porque cada uma vai estar olhando sob um determinado ângulo, vai estar organizando os pensamentos segundo a sua própria mente, ordenando, não é, os fatos de acordo com aquilo que elas acham que é uma narrativa coerente. Isso significa que elas estão mentindo? Se a Heloísa, por exemplo, disser, né, que o motoqueiro, né, vinha numa velocidade, digamos, muito alta para a via, né? E o meu vizinho que está bem ali, que está olhando tá olhando num plano diferente, que ele não consegue perceber, né? Enquanto a Heloísa vê isso, o meu vizinho vê isso. Vocês conseguem perceber? Hein? Enquanto a Heloísa vê isso aqui, ó, o meu vizinho vê isso. Lá em cima. Obviamente, para ele vai ser mais difícil de precisar se o motoqueiro saiu da casa dele em velocidade. Então, talvez a gente vai perguntar, mas ele estava em alta velocidade? Ele vai dizer, daqui não deu para ver, não percebi isso. Vejam, não significa, preste atenção porque isso é importante, não significa que Heloísa ou meu vizinho estão mentindo. Eles têm uma lógica na cabeça deles e eles seguem essa lógica. Eles têm objetivos em fazer o seu relato e eles seguem esses objetivos, ainda que seja inconsciente. Os evangelistas nunca pretenderam apresentar um relato exaustivo, definitivo sobre a história de Jesus. Preste atenção para isso. Passo a passo. Desde o momento que Jesus nasceu até o momento em que ele ressuscitou. Nunca foi essa a intenção de Deus. O Espírito Santo inspirou cada evangelista a fazer a sua narrativa e, muito embora eles difiram, coloquem algumas diferenças nos seus relatos, o conjunto desses relatos forma, sim, uma narrativa coerente. E há muitos estudos que comprovam isso, estudos inclusive acadêmicos, estudos em universidades. É tudo uma questão de procurar, saber onde procurar. Então, eu digo isso porque você vai ler o relato de Mateus, você vai ler o relato de Lucas, você vai encontrar, sim, algumas coisas. E tem outro detalhe, eles estavam partindo de testemunhos orais, todos eles partiram de testemunhos orais, e a história oral é a mais difícil de ser levantada, justamente por isso, porque vai depender muito da memória das pessoas. Mas vou dizer, e eu vou repetir isso sempre, não existe contradição significativa que invalide os relatos dos evangelhos. Então, de repente, um evangelho diz que foram 2 criadas que falaram, o outro diz que foi uma só criada, falando lá de Pedro. Já já a gente vai ver isso. Isso não é uma contradição que invalide o relato bíblico, de forma nenhuma. Há algumas omissões no relato de João. João, por exemplo, não diz uma palavra sobre o julgamento de Caifás. O interrogatório que Caifás fez com Jesus. Nós encontramos essas informações em Mateus, Marcos e Lucas. João não fala. Curiosamente, ele fala do interrogatório de Anás, que não era mais o sumo sacerdote oficial, que foi deposto pelo governador que antecedeu Pôncio Pilatos. E eu vou explicar isso daqui a pouco com mais detalhes. E ele não fala nada sobre o julgamento de Caifás, que era o sumo sacerdote, de fato, naquele ano. Então,
para finalizar essa parte aí, só para ficar claro para vocês, há algumas dificuldades, mas que não são de forma nenhuma determinantes para invalidar o relato bíblico. E aqui nós encontramos uma, né? Você tem aí, a partir do versículo 3, diz assim: os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou. A Jesus, o Nazareno, responderam. Sou eu, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás, no chão. Mais uma vez ele perguntou, a quem vocês procuram? E novamente eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Já lhes disse que sou eu, respondeu ele. E uma vez que é a mim que vocês procuram, deixem esses outros irem embora. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração. Não perdi um só de todos que me deste. Bom, se você conhece os outros relatos, você vai dizer o quê? O que está faltando aqui? A Heloísa já falou aqui. O beijo de Judas. Cadê o beijo de Judas? De novo, os relatos nos fornecem um cenário geral quando nós olhamos todos eles. É fácil da gente perceber, não é, que o beijo de Judas, que se você for ver os relatos, né, não foi lá um beijo. Jesus cortou, vamos dizer assim, logo Judas, né? Ele chegou lá para fazer a sua encenação e Jesus logo encarou Judas e disse assim, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Foi só o que Jesus falou para Judas, né? Judas com certeza deve ter se antecipado, né? Deve ter feito isso. Os guardas romanos podem ter ficado mais na retaguarda para ver se a guarda do templo ia dar conta do recado, não é? E depois desse incidente entre Jesus e Judas, mais diretamente, Jesus toma a iniciativa, se dirige aos guardas e diz, a quem vocês procuram? Porque João faz questão de nos dizer, ele já sabia o que ia acontecer. João diz isso o tempo todo. Então, de novo, não há aqui o fato de João ter omitido o beijo falso de Judas, né? Não há aqui nenhum problema, nenhum elemento que invalide o relato de João ou que invalide os outros relatos. E João tem um objetivo em mente. É isso que eu tenho dito para vocês o tempo todo. Ele já declarou. Jesus fez muitas outras coisas. Há muitos incidentes na vida de Jesus. Nós já vimos isso, né? Quando eu digo que ele já declarou, está lá na frente, mas nós já vimos isso. Eu registrei, diz ele lá, eu registrei essas coisas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Essa expressão, eu sou, com a qual Jesus responde aos soldados quando eles dizem, nós estamos buscando a Jesus de Nazaré, é a mesma expressão, ego eimi, que a gente vem trabalhando e que Jesus usou várias vezes e que remonta ao nome de Deus, com o qual Deus se apresentou para Moisés. E é interessante que quando Jesus diz isso, eles recuam e caem por terra diante, né? Uma tradução mais literal seria o eu sou está aqui. E diante dessa declaração de Jesus, eles recuam e caem por terra. E Jesus repete a declaração. Eu já disse que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, deixem ir esses outros. E o versículo 9 diz, ele fez isso
para cumprir sua própria declaração, não perdi um só de todos que me deste. Vocês lembram da oração? Ele disse lá claramente, né? Enquanto eu estava com eles, né, eu os guardei e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Se você vai olhar os outros relatos, você não vai encontrar isso aqui. Só João registra esse cuidado que Jesus teve com os seus discípulos. Sempre, sempre, até o fim, Jesus cuidando dos seus discípulos. E de fato aconteceu como Jesus havia determinado, como Deus havia determinado. Uma vez que eles já estavam com Jesus, afinal de contas eles tinham ido para aprender Jesus, eles deixam os discípulos fugirem, não sem antes haver esse incidente aí de Pedro, sempre ele, né? Então Simão Pedro, versículo 10, puxou uma espada, uma faca grande, podia ser uma faca grande, né? Que era comum eles usarem. Tem um senhor aqui na vizinhança que ele anda com uma faca. Ele nem pode, né? Arma branca, enfim. Mas ele é do interior, né? Ele anda com uma faca bem aqui, né? Era comum isso naquela época, as pessoas andarem, né, com essa espada pequena ou uma faca grande, como vocês quiserem aí, né? E os discípulos tinham, na verdade, duas. Se você vai olhar o relato lá de Mateus, capítulo 26, você vai ver isso, né? O próprio Jesus tinha dito, olha, quem não tem espada, trate de comprar uma. Se você vai olhar o contexto daquilo ali, Jesus estava falando da perseguição que viria para os discípulos depois que ele fosse para o céu. Os discípulos não entenderam assim, eles entenderam que era para já. E aí eles dizem, olha, a gente tem duas espadas aqui, Senhor, e Jesus disse, basta. Mas quando Pedro toma a iniciativa e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus repreende a Pedro. Guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Se você for ver os relatos de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que Jesus disse mais coisas. Jesus disse, olha, quem viver pela espada vai morrer pela espada. Jesus deixa bem claro que ele não deixaria de cumprir o eterno propósito do Pai, por mais difícil que fosse. Ele foi o servo obediente, ele se submeteu definitivamente à vontade do Pai. Por isso ele pergunta, não beberei o cálice que o Pai me deu? O cálice na Bíblia normalmente é associado a julgamento. A Bíblia fala do cálice da ira de Deus. Sim, tem um cálice de bênção, né, que nós temos. Mas há várias passagens na Bíblia falando do cálice da ira de Deus. E Jesus diz, eu vou beber o cálice que o Pai me deu. Vocês lembram? Também João não registra aqui, mas um pouquinho antes ele tinha orado lá no jardim do Getsemane. Vocês lembram, né? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Jesus foi o perfeito servo, o servo obediente até a morte, até o fim. E então, depois de tudo isso, né, também João não registra, mas Jesus curou a orelha. Isso é muito curioso, né? Os outros evangelistas falam o que Jesus fez, mas eles não citam o nome desse rapaz ou desse senhor, não sei, né? João cita o nome dele, mas não conta o que Jesus fez depois. Jesus curou a orelha do sumo sacerdote. Malco quer dizer rei, não deixa de ser. Há um simbolismo aqui que alguns teólogos não deixam passar despercebido. Jesus, o rei do universo, se submetendo à autoridade do mundo, ou às autoridades do mundo, e até restaurando, né, a orelha do rei. É como se Jesus dissesse, olha, eu vou me submeter a essa autoridade.
nesse presente momento, porque é isso que o Pai quer que eu faça. E eu vou fazer. E aí, no versículo 12, você tem: assim os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. E aí, a essa altura, os discípulos fugiram e Jesus ficou só. E agora? O que eles vão fazer? Vão fazer o que já estava acertado, né? Eles vão levar Jesus à presença do sumo sacerdote. Agora eu vou explicar essa questão aí. Quem era o sumo sacerdote? Era Anás ou era Caifás? Anás era o sumo sacerdote antes de Caifás. Ele foi predecessor de Caifás. Anás era tipo alguns políticos que tem aqui no Brasil. O cara, ele sai do cargo, mas ele ainda detém uma influência tão grande, mas tão grande, que ele consegue emplacar, vamos dizer assim, o seu sucessor, que é inclusive chegado dele. Anás era sogro de Caifás. E não foi só isso, não. Anás conseguiu emplacar não só o genro, mas ele conseguiu emplacar mais 5 filhos no cargo de sumo sacerdote. Vejam que o homem era poderoso, né? Tinha muita influência. Talvez porque para os judeus o sumo sacerdote, ele era sumo sacerdote até a morte. A morte do sumo sacerdote era que tirava ele. É mais ou menos como alguns católicos ficaram meio que revoltados, né, quando o Papa hoje o Papa emérito Bento XVI ele renunciou. Teve padre que falou mesmo: Papa não renuncia, Papa tem que ficar lá até a morte. Os judeus também, o sumo sacerdote era sumo sacerdote até morrer, né? Então ele tinha ainda muita autoridade. Não sabemos o que foi que ele fez, desagradou de alguma forma o governador romano e ele foi destituído, mas ele ainda conseguiu emplacar o genro dele lá, Caifás. Por isso, ele ainda é chamado de sumo sacerdote, Anás. Né? E é a ele que... Não, Anás, o sogro. Ele ainda é chamado de sumo sacerdote. É a ele, primeiramente, que Jesus é levado. Certo? Você tem isso aí. Primeiro, versículo 13. Levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Aí tem aqui a nota que eu já falei, né? Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus: é melhor que um homem morra pelo povo. Nós vimos isso aqui e João explica para nós que ele não falou isso dele mesmo. Ele disse isso porque, sendo ele o sumo sacerdote, ele acabou profetizando pelo desígnio de Deus que Jesus iria morrer pelo povo. Vejam, aqueles homens estavam tramando contra Jesus, mas o que eles não sabiam é que isso já era desígnio de Deus desde antes da fundação do mundo. Eu acho que é muito importante e nunca vai haver... como é que eu posso dizer? Eu nunca vou cansar de dizer isso. Para mim, nunca vai haver tempo inoportuno para dizer isso para vocês. Isso é muito importante. Foi o que José falou lá atrás, milênios antes, para os irmãos dele. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Mas Deus planejou bem para vocês, para o nosso povo, deixando vocês me venderem ou fazendo vocês me venderem para aqueles mercadores. Porque agora eu vou poder ajudar vocês, eu vou poder ajudar o nosso povo que está passando por essa fome. Vejam a compreensão de José, a compreensão elevada, espiritual que ele tinha daquilo que tinha acontecido com ele. Foi Deus, ele disse para os irmãos dele: vocês pensaram mal, mas Deus já havia planejado um bem para nós com a minha venda para aqueles mercadores. Eu acho maravilhoso, porque isso mostra
a soberania do nosso Deus. Isso mostra que nada foge ao seu controle. E Anás conspirando, e aqui você vai ver uma conspiração enorme contra Jesus. Enquanto Anás interrogava Jesus lá, é provável que Caifás reuniu o Sinédrio, uma coisa totalmente ilegal. O Sinédrio não podia se reunir à noite. Vejam, tudo isso aconteceu na noite de quinta-feira. Tem um sítio arqueológico que é considerado tradicionalmente como a casa de Caifás. Quando você digita no Google casa de Caifás, né, você vai ver lá casa de Caifás, igreja de São Pedro Galicanto, que tem uma igreja medieval que foi construída em cima dessa casa. Na verdade, aquela região ali ela é rochosa. Então eles construíam as casas literalmente cavando a rocha. Então é interessante você entrar na internet depois e dar uma olhada nisso. Você vê lá, né? Tem inclusive viagens, muitas viagens de brasileiros, né? Que foram lá e tem muitos brasileiros que colocaram vídeos lá mostrando. É um sítio arqueológico que pode ser visitado, né? E tem lá as câmaras, tem lá as salas, né? Da casa de Caifás, que literalmente era debaixo da terra, né? Você entrava, né? Tinha um pátio externo, a gente vai ver isso aqui, né? E aí você entrava e ia embora, né? Vários metros lá embaixo, né? Ele só ia cavando, como era rocha, não caía, né? E ele só ia cavando e construindo os cômodos. Vale a pena dar uma olhada nisso, é muito interessante. Alguns vídeos são apelativos, né? Enfim, o pessoal vai, faz aquela coisa toda, chora, vai, ai, eu estou sentindo Jesus aqui nessa parede. Besteira, né? Muita apelação. Mas vale a pena dar uma conferida pela importância arqueológica. É um local, como eu disse, tradicional, né? Onde se acredita que Jesus ficou. E enquanto Anás interrogava Jesus, muito provavelmente Caifás reunia lá o sinédrio, não é? Para que eles julgassem Jesus. Vamos então continuar. Versículo 25. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, aquentando-se ou esquentando-se, perguntaram. Desculpa, eu acho que eu pulei, né? Fui para o 25. É o 19. Eu quero falar, eu vou deixar para falar de Pedro depois. Eu quero fazer esse fluxograma aí do julgamento de Jesus logo, até Anás e Caifás. Vamos lá, eu vou ler o 13. Primeiro levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus: é melhor que um homem morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou com a moça que tomava conta do portão, e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele. Não sou. Aqui começa a debacle de Pedro, né? A derrocada de Pedro. É uma coisa assim incrível isso. Vocês se lembram, né? Vocês se lembram que ele foi avisado por Jesus. Quando ele disse: contigo eu vou até a morte. Jesus disse: vais dar a vida por mim? Hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Lucas, Marcos e Mateus, eles registram ainda com palavras mais fortes do que Jesus disse. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Mateus capítulo 26, pelo menos um relato. Vamos dar uma olhada lá rapidamente. Mateus capítulo 26. Eu vou começar no versículo, deixa eu ver,
31. Diz assim: no caminho, Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: pode ser que todos os outros o abandonem. Vejam a presunção. Vejam só. Pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Rapaz, é impressionante essa história. O pastor Guilherme Kerr Neto, na sua cantata Eram 12, eu já falei, né, sobre ela aqui. Ele coloca isso de uma maneira poética realmente maravilhosa, né? Esse diálogo entre Pedro e Jesus. Os outros podem te abandonar. Eu? Não, jamais, né? Ele coloca assim as palavras do pastor Guilherme na música. Ele diz assim: Pedro falando: não te negarei, te seguirei até o fim, nunca voltarei atrás, serei fiel, mesmo que todos venham fugir ou se arrependam de te seguir, Jesus, meu mestre, eu jamais te deixarei. Então ele diz, Jesus, Guilherme Kerr coloca na letra: ah, amado meu, como a peneira escolhe o grão, assim o mal te escolheu, e o inimigo cobiçou o teu coração. Mas roguei por ti, orei ao Pai, intercedi em teu favor, para que tua fé não fosse em vão, valesse em tempo de aflição. Orei por ti. Você pode ver os outros relatos depois. Jesus disse isso para Pedro: olha, vocês vão ser peneirados. Mas eu orei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Então Pedro foi avisado, literalmente. E vejam como soberanamente Deus vai dispondo as coisas. Quem é o outro discípulo? Voltando aqui para João. Não sabemos, com certeza. Tradicionalmente tem sido atribuído que esse outro discípulo é João. João não se identifica, né? Em todo o evangelho. A gente já comentou isso aqui algumas vezes e a gente vai voltar a falar sobre isso, sobre o discípulo amado. No entanto, aqui não aparece nem essa expressão, o discípulo amado. A expressão que aparece é simplesmente outro discípulo. Podia ser João? Podia. E por que João conheceria o sumo sacerdote? Não se esqueçam, João ele tinha um pequeno empreendimento com o seu pai, Zebedeu, e o seu irmão André e Pedro. Aliás, o seu irmão João. Eles tinham um empreendimento de pesca, certo? Tá? Então, pode ser que eles fossem fornecedores de pescado para a casa do sumo sacerdote. A casa do sumo sacerdote era enorme, era um palacete para a época. Tanto que ela tinha um cômodo lá que abrigava pelo menos 71 pessoas, que era o sinédrio, partindo do pressuposto de que todos eles devem ter comparecido à convocação, talvez não todos, né? Se você vai ver o filme Paixão de Cristo, eu acho muito interessante como o Mel Gibson fez essa coisa do julgamento, porque ele faz alguns membros do Sinédrio dizerem: essa reunião é ilegal, vamos embora, isso aqui está tudo errado, eu protesto, e sai. Bom, a gente não sabe se isso aconteceu, nós não temos relato, mas é possível sim que alguns dos fariseus não tenham sequer seguido aquela convocação. Nicodemos fazia parte do Sinédrio. Será que ele estava lá quando Jesus foi condenado? É possível que ele não estava. Até pelo comportamento que ele vai ter depois. Mas era uma casa grande, suficientemente grande para comportar lá o Sinédrio. Porque Jesus foi julgado lá. Então,
mais ou menos como a gente tem aqui na nossa cidade, né? Às vezes você tem pequenos empresários que têm acesso até mesmo à residência do governador, que fornecem, sei lá, algum produto para lá e acabam tendo esse contato, né? Vejam que esse outro discípulo fala com a empregada, ela conhecia ele, né? Diz, olha, ele é meu amigo, deixa ele entrar aí. E assim aconteceu, e Pedro entrou. Então vejam, Pedro está indo, né? Que nem o ratinho para a armadilha. E ele nem se deu conta. Ele vai passando já pelo portão, a empregada olha e diz assim, mas você não é discípulo desse homem aí que entrou aí? E logo Pedro diz, não sou. Não sou. E vai, né? E entra lá no pátio e fica lá ao redor da fogueira lá no pátio. Nesse tempo aí, Anás está interrogando Jesus. Voltando aqui, né, para o texto. 19. Lá dentro, olha, no grego não tem essa expressão lá dentro. Eu não sei por que eles colocaram aqui. O sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Talvez para fazer essa distinção aí, né, entre o julgamento propriamente dito, né, que acontecia mais no interior, e as pessoas que estavam lá no pátio, tá certo? Talvez a intenção foi essa. Jesus, versículo 20, respondeu: falei abertamente a todos, ensinei regularmente nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne. Por que você me interroga? Pergunte aos que me ouviram, eles sabem o que eu disse. Aqui, Jesus está literalmente dizendo para Anás como é que ele devia fazer o serviço dele. Porque não existia esse interrogatório do réu no direito judaico. A lei dizia que o julgamento deveria levantar as testemunhas, sobretudo no caso de pena capital. Essa é uma questão importante. Esqueça essa história que os céticos dizem por aí que o direito judaico do tempo de Jesus era uma coisa de bárbaros, uma coisa de gente desumana. Isso é conversa fiada. A lei mosaica é considerada pelos especialistas no assunto uma lei civilizada. Sim, eu sei que talvez alguns estão rindo, alguns céticos, de me ouvirem dizer isso, mas, enfim, tá aí o Google, tá aí a Universidade de Oxford, né? Tá aí grandes universidades do mundo, para você, fique à vontade para você pesquisar a comparação entre o direito hebraico, entre a lei mosaica e as outras leis que foram dadas na mesma época. Fique à vontade para pesquisar. Leis que protegiam, é isso mesmo que você ouviu, protegiam o órfão, a viúva, as mulheres. Nos sites aí de céticos da internet, você sempre vai ver eles falando do apedrejamento. É uma coisa que eles adoram falar. Eles nunca vão falar da lei que protegia a mulher que fosse estuprada, que presumia a inocência da mulher. Desculpa, eu vou fazer esse parênteses aqui. Presumia a inocência da mulher se ela mantivesse relação sexual com um homem no campo, onde ninguém pudesse ouvir os gritos dela. E era obrigatório que essa mulher fosse tomada por inocente, porque pressupunha-se que ela teria gritado e ninguém ouviu. Então, ela não seria morta. Tá aí, é só você pesquisar. A lei mosaica dizia isso. Olha, essa mulher não vai ser morta porque ela gritou e ninguém ouviu.
Veja, pode até ser que tenha sido consensual. Mas a lei determinava, já que não foi na cidade, já que foi no campo, essa mulher não vai ser morta. Eu estou dando aqui um exemplo, mas tem muitos outros exemplos. Pesquise. Pesquise se você tem dúvida sobre isso. Não era uma coisa de bárbaros, de desumanos, entre aspas, e as outras expressões que esse pessoal gosta de colocar. Enfim, a lei determinava que as testemunhas fossem levantadas. Mas Anás queria arrancar uma confissão de Jesus. E Jesus simplesmente disse para ele, olha, as minhas pregações foram públicas. Pergunte às pessoas. E o que acontece então? Um dos guardas, versículo 22 do templo, estava perto e bateu no rosto de Jesus, dizendo, isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? E olha a resposta extraordinária de Jesus. Se eu disse algo errado, prove. Mas se digo a verdade, por que você me bate? Eu queria ver a cara desse soldado. E a cara de Anás também. Olha essa resposta de Jesus, gente. Se eu disse algo errado, prove. Mas se digo a verdade, por que você me bate? Preste atenção, porque tem um grande ensinamento aqui para nós. Quem tem razão não precisa gritar. Quem tem razão não precisa perder o controle. Quem tem razão não precisa se exasperar. Se a verdade está do seu lado, querido, se acalme. Que contraste com esses tempos de pós-verdade que nós estamos vendo. Que contraste. Em que as pessoas dizem estarem atrás da verdade, estarem cobertas pela verdade, e ao mesmo tempo que elas dizem isso, elas estão se exasperando e trocando as versões. Um dia diz uma coisa, outro dia diz outra, outro dia já tem que remendar aquilo que disse no dia anterior, e amanhã já vai remendar de novo. Isso é verdade? Quem está com a verdade do seu lado não precisa fazer isso. Se eu disse algo errado, prove. Mas se eu digo a verdade, por que você me bate? E Anás não conseguiu nada com Jesus. Então Anás amarrou Jesus e o enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Tem uma discussão aqui se Jesus foi para a casa de Anás primeiro. Essas casas, elas normalmente, esses palacetes, eles eram amplos. Talvez Anás interrogou Jesus lá mesmo, na casa de Caifás. Ou talvez a casa dele fosse contígua, fosse, né, muro com muro aí. Isso é um detalhe insignificante, né? A gente não precisa se preocupar com isso. E como eu disse, João não relata o julgamento de Caifás, mas a gente vai dar uma olhada nele mais adiante. Agora vamos voltar para Pedro. Você percebe que João trabalha com duas cenas, né? Você percebeu isso? Ele trabalha com o que estava acontecendo lá no pátio com Pedro e o que acontecia lá no interior da residência com Jesus. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente, você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, não sou. Segunda vez. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou, eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. O relato de João, ele é sucinto, ele é seco. Os outros evangelistas, eles dão um relato mais dramático. Eles dizem que dessa última vez, você pode ver isso, né? Lá em Mateus capítulo 26, né? E em Lucas 22, eles dão um relato mais dramático. Eles dizem que Pedro se irritou, começou a praguejar, começou a jurar, porque ele foi reconhecido até pelo sotaque dele, porque os galileus eles tinham um sotaque diferenciado. Pedro não conseguia ficar calado, né?
Com certeza ele estava falando lá, comentando alguma coisa, e alguém falou: você também estava, é discípulo dele. Essa sua maneira de falar denuncia, você é galileu. Jesus vinha da Galileia. E Pedro começou a praguejar e a jurar e dizer: não sou, 3 vezes. E então o galo cantou. Uau! A música do Guilherme Kerr, né? Ela diz: Jonas foi seu pai, falando de Pedro, Maria sua mãe, seu irmão mais novo André, homem duro e firme em suas posições. Pedro, pedra, rocha e fé. Só certezas lá dentro de si. Segurança no crer e no agir. Declarou para espanto dos seus: és Cristo e Filho de Deus. Mas chegou o dia, e sempre há de chegar, valentia encontra o chão. Diante do Calvário, ou seja, da perspectiva do Calvário, todo mundo sabia como ia acabar aquilo ali. Todo mundo sabia. Os discípulos sabiam que Jesus não tinha a menor chance naquele julgamento, entre aspas. Jesus ia seguir o caminho dos outros que haviam sido presos por conspiração. Ele ia parar condenado. Por isso, Guilherme Kerr diz: diante do Calvário, pondo-se a negar, não conheço o cidadão. Só tristeza lá dentro de si. Como quem quer chorar e sumir. Pranto amargo, pois se arrependeu, rompeu, a rocha cedeu. Mateus, capítulo 26, versículo 75, diz claramente: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Lucas, capítulo 22, registra ainda um outro detalhe interessante. Só Lucas fala isso. Jesus olhou para Pedro, porque a essa altura Caifás já tinha interrogado Jesus. E Jesus já tinha sido condenado por eles. E eles já começaram a bater em Jesus lá mesmo. Talvez alguns membros do Sinédrio mesmo começaram a dar bofetada em Jesus. E ele foi trazido para o pátio. E no momento que ele chega no pátio, é justamente o momento em que Pedro o nega pela terceira vez. E Lucas diz claramente que Jesus olhou para Pedro e o fitou. E antes que você pense, Jesus olhou com aquele olhar: te falei, não te disse? Eu duvido muito. O olhar de Jesus era um olhar de amor. Eu tenho certeza disso. Por isso Pedro chorou amargamente. E aí, queridos, essa é a diferença entre o Filho de Deus e o filho das trevas. Enquanto João, registrando as palavras de Jesus, diz que Jesus, falando de Judas, diz: ai daquele por meio de quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria não tivesse nascido. Pedro também traiu Jesus. Mas a graça, o favor de Deus já havia alcançado Pedro. E aí, seja Deus verdadeiro, mentiroso todo homem, eu não sei porquê Pedro e não Judas. O que eu sei é que faz diferença Deus olhar favoravelmente para uma pessoa. Pedro poderia ter tido o mesmo fim de Judas, porque o remorso também o corroeu. Ele chorou amargamente. Essa expressão é muito forte no original. Ele sabia que tinha traído Jesus também. Por isso ele chorou. Só que Jesus já havia intercedido por ele. E ele permaneceu. Tem muita coisa para a gente aprender aqui, irmãos.
A queda de Pedro foi registrada para nós. Romanos diz isso claramente. Essas coisas aconteceram como um exemplo para que a nossa paciência nos leve a perseverar. Para que nós acreditemos nas palavras de Jesus quando ele fala: Pedro foi avisado, queridos. E como foi que ele reagiu? Não, de jeito nenhum. Jesus falou claramente com ele. Qual é a primeira grande lição que a gente tem que tirar daí? Quando Jesus nos avisa, vamos prestar atenção, vamos obedecer. Como assim, Eliezer? Jesus não está falando comigo. Não? Você tem certeza? Alô? Você tem certeza que Jesus não está falando com você? Porque o que a palavra diz é que ele nos fala por meio deste livro. Eu poderia falar muita coisa sobre isso. Poderia falar muita coisa, mas eu vou dizer só uma coisa que tá aí para a gente pensar, tá na ordem do dia. A Bíblia diz claramente para nós: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Segundo aos Coríntios, não me lembro, peraí. Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui está uma advertência solene de Jesus. Jesus não está falando com você? Tá sim. Se você não está ouvindo, problema seu. E da igreja a qual você pertence, a igreja local. Poxa, Deus está nos avisando aqui. E nós estamos ignorando. Como Pedro fez. Qual vai ser o resultado disso? Problema. Problema sério. Então, não ignoremos o que Cristo nos diz. Quando Deus nos avisa, nós devemos prestar atenção. Eu acho que tudo isso que nós estamos passando está deixando isso bem claro para nós. Essa pandemia nos atingiu em cheio. Precisamos rever nossas escolhas. Não devemos nos associar com quem, se dizendo irmão, tiver um comportamento réprobo, reprovável. Não devemos nos associar. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Marque posição. Ainda há muitos crentes verdadeiros, crentes sinceros,
se enrolando, literalmente, entrando em sociedades com pessoas ímpias. Que coisa boa pode vir daí? Que coisa boa pode vir daí? A gente precisa pensar sobre isso. Muito seriamente. Muito seriamente mesmo. Eu já falei isso, costuma falar desse texto no contexto de casamento. Vai muito além disso. Claro, casamento é importante. Você não deve se casar com alguém que não tem a mesma fé que você, que não vive a fé cristã da mesma maneira como você vive. Não basta pertencer a uma igreja, não basta ir lá, não basta você falar com o pastor dele, não basta ele parecer ou ela crente. Isso não basta. Mas não basta mesmo. Isso é fato. Concordo com isso. Não vou, mas vai muito além disso. Vai muito além disso. Inclusive na política. Eu tenho pensado muito sobre isso. A estrutura partidária no Brasil está praticamente expulsando os crentes verdadeiros da arena política. Isso é sério. Enquanto os partidos políticos no Brasil forem dominados por caciques, a maioria deles, se não todos, ímpios. Eu estou falando de coisas simples, tá? Olha, me desculpem. Me desculpem. Deixa eu ver se... Ah, não tem como ver, né? A Heloísa tirou para eu não ver. Eu não gosto de ver que me desconcentra. Mas deixa eu ver se eu já perdi a audiência aqui. Uma das coisas que mais me chocou num vídeo que está circulando por aí foi ouvir aquela quantidade absurda de palavrões e as pessoas que estavam do lado rindo, tomando nota. Gente, o que a Bíblia diz para nós cristãos? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, os meus filhos sabem, eu estou falando aqui na frente dos meus filhos, eu não gosto de palavrão. Eu não uso palavrão e não deixo os meus filhos usarem. E vou dizer uma coisa para vocês, convivo com algumas pessoas que usam, mas é impressionante. Às vezes elas se irritam, chamam um palavrão, depois elas me chamam, nem que seja no cantinho. Desculpa aí, professor. Marque posição, crente. Eu peguei uma vez o telefone de um amigo meu, que eu tinha essa intimidade com ele, e ele estava ocupado. Nessa época não tinha senha, né? Não tinha nada disso. Quis fazer um favor. Atendi o telefone e a pessoa do outro lado, a primeira coisa foi palavrão. Eu falei, alô, quem está falando? Ah, esse telefone é do fulano? É do fulano, sim. Ele não pode atender e eu atendi para ele. Mas, poxa, você já vai assaltando o meu ouvido. E ele veio, me dá. Depois eu falei com ele, poxa, como é que pode o cara te tratar desse jeito? Marque posição, crente. Marque posição. Para não dizer que eu estou falando só de mim, tem uma história de um irmão querido, não vou citar o nome dele porque eu não sei se eu posso. Ele chegou a contar que no setor de trabalho dele tinha um homem lá de um outro setor que sempre entrava lá para contar piadas indecentes, obscenas. E ele se incomodava muito com aquilo, mas ficava calado. Mas aí aquilo ficou incomodando um dia. O homem entrou lá e ele, eu vou contar essa piada para vocês. Ele falou, peraí, é coisa... Enfim, não vou usar o termo que ele usou, mas então dá licença que eu vou sair. Outro dia, de novo, olha essa aqui, peraí, tal coisa? Então dá licença que eu vou sair.
Olha, peraí, é tal coisa? Dá licença que eu vou sair. Um dia o homem entrou e disse assim, olha pessoal, olha, o fulano tá aí, depois eu volto. Depois eu volto e conto. Deus está nos avisando, Jesus está nos dizendo, marque posição, viva uma vida diferente, saia do meio deles. Não se submeta a esse tipo de jugo, porque você vai pagar um alto preço. Olha, eu sinceramente, eu falei de política, eu não estou dizendo que a atividade política não é para os... Pastor Exaltino Gomes Coelho, filho que eu respeito muito como escritor, não conheci ele como pastor, mas conheci como escritor, já li alguns livros dele. Ele tem uma frase num livro dele chamado Atualidade dos 10 Mandamentos, que eu gosto muito, e eu sempre repito, vocês sabem, vocês são meus alunos, qualquer lugar, qualquer posição é antes um lugar para um filho de Deus do que para um filho das trevas. Inclusive cargos, posições políticas. Eu concordo com essa frase em gênero, número e grau. Eu não estou dizendo que os crentes devem sair da política totalmente. A gente precisa de homens que tenham esse chamado e eu acredito que Deus chama muitas pessoas para isso. A questão é, por que não apareceu ainda em nível nacional um partido com valores verdadeiramente cristãos? É isso que a gente tem que discutir. E eu vou deixar no ar isso aqui. Porque enquanto os poucos cristãos verdadeiros que tem tiverem à mercê dessa cacicagem aí, sinceramente, eu prefiro que não entre. Não entre. Eu estou pensando sim, sonhando alto. Como eu disse, para um outro momento, uma outra hora, a gente vai falar sobre isso. Mas hoje, dado o cenário que está, eu realmente não recomendo para ninguém entrar numa atividade político-partidária. Você vai se comprometer, querido. Você vai se comprometer. Mas se você acha que você tem um chamado para isso, a gente vai conversar. Vamos conversar? A gente vai conversar. Você está convicto de que Deus está chamando você para essa arena? A gente vai conversar. Muitos de nós vamos nos aposentar, né, se Deus quiser. Daqui a pouco a gente vai estar aposentado, quem sabe? Vamos sonhar algo. Mas ficar trabalhando com essa estrutura corrompida que está aí, ficando à mercê da liderança falsa de homens perversos. Mas vou deixar isso aí. Voltou? Gente, o anticristo deu um bug aí na internet. Eu não sei como foi que ficou esse pedaço, tá? Depois vocês me contam aí o que aconteceu. Alguém não está gostando do que eu estou dizendo. Mas, enfim, deu uma queda aqui. E vamos em frente. Vamos em frente. Tá? Versículo 28 já começa a falar quando o julgamento diante de Caifás terminou. Portanto, nós vamos precisar ir até o julgamento de Caifás. Mateus 26. Vai lá comigo de novo. Rapidinho. Mateus 26. Eu vou começar a ler do versículo 57, tá? Então, os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia de longe até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se dois homens que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse, preste atenção para isso: exijo, em nome do Deus vivo, que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus.
Ele colocou Jesus sob juramento, ele conjurou Jesus. E Jesus respondeu. Apenas neste ponto. E respondeu como? 64. Jesus respondeu, é como você diz. Eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. Jesus falou a verdade. Ele tinha que dizer a verdade. É como o Senhor diz. Tu o disseste, em outras versões. A tua própria boca pronunciou isso. Isso é muito forte na língua grega. É exatamente isso. Jesus não estava dizendo aqui, quando ele diz, tu dizes, né? Tu disseste, ele não estava tirando a responsabilidade dele, não. Ele estava, sim, concordando. Tanto que o resto da expressão deixa isso bem claro. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Aí olha o teatro do Caifás. 65. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse, blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e a dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo. Quem foi que te bateu dessa vez? Aqui está. Sabe que a lei proibia que o sacerdote rasgasse as suas vestes? Né? A veste sacerdotal ela era uma coisa, ela era cheia de simbologia. Mas o Talmud, mais tarde, a tradição rabínica, permitiu que em algumas situações muito, muito radicais, né, o sumo sacerdote rasgasse a sua veste. Rasgar as vestes era sinal de indignação, de dor extrema. E quando eu digo que foi um teatro de Caifás, foi porque ele não estava nada de indignado, ele era satisfeito. Finalmente Jesus havia dado o que ele queria. Tanto que ele se apressou logo a dizer, e aí, o que vocês dizem? E aí o povo, né, é culpado, é digno de morte. Um julgamento, vale dizer de novo, totalmente ilegal, que não podia... Tanto isso é verdade que eles esperaram amanhecer para dar a sentença, porque o Sinédrio não podia se reunir de noite. Já que a gente está aqui em Mateus, olha o capítulo 27, versículo 1. De manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Vejam, eles condenaram Jesus de fato à noite, mas só de manhã é que eles deram prosseguimento à farsa. Perverteram a lei para cumprir com os desígnios assassinos do seu coração. Que coisa terrível isso, mas era o plano de Deus. Tudo isso era o plano de Deus. Versículo 28 do capítulo 18, estamos terminando, gente. Aguente aí, tenha mais paciência. 6 minutinhos aí. João 18, 28. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. João faz aqui esse relato, né, cheio de ironia. Enquanto eles pervertiam a lei de todas as formas possíveis para condenar o inocente, eles se preocuparam com a questão cerimonial. Não, a gente não vai entrar, porque a lei diz que a gente fica cerimonialmente impuro, a gente não vai poder comer a Páscoa. Algum tempo atrás, Jesus disse dos escribas e fariseus que eles coavam o mosquito e engoliam o camelo. Uma ironia, né? Um mosquito é desse tamanho, um camelo é enorme. Vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Já tinham quebrado a lei de todo jeito para condenar Jesus, mas agora estão preocupados. Não, a gente não vai entrar. Versículo 29. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: qual é a acusação contra este homem? Eles responderam: não teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. 31. Então levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês. Começou aqui um jogo de empurra-empurra. Político parece que é tudo igual, né, gente? É interessante isso.
Deus me perdoe. Levem-no embora e julguem de acordo com a lei de vocês. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Que hipocrisia, de novo. Mas de vez em quando eles apedrejavam uma pessoa. Por mais que a pena capital fosse entregue, fosse responsabilidade dos romanos aplicarem, mas de vez em quando eles faziam isso. Eles não apedrejaram Estevão algum tempo depois. Vocês lembram? Eles pediram autorização dos romanos para apedrejar Estevão? Não pediram. Mas é porque a escritura tinha que se cumprir. No verso 32, João vai explicar. Assim cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Ele tinha que ser levantado. Ele disse isso. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Os salmos messiânicos descrevem a crucificação em detalhes. E a crucificação não era um modo de execução entre os judeus, a época que Davi escreveu aqueles salmos. Isso é profecia, isso é desígnio de Deus. Estava tudo dentro do planejamento de Deus. Versículo 33. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu, essa pergunta é sua ou outros lhe falaram a meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse, então você é rei. Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem minha voz. Aqui está de novo, quando Jesus diz tu dizes, ele não está negando, ele está afirmando. Tanto é que ele vai dizer depois. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. O cinismo de Pilatos não passa despercebido aqui. Né? Jesus diz, todos que amam a verdade ouvem a minha voz. E aí Pilatos pergunta, que é a verdade? E ele por acaso espera para ouvir a resposta de Jesus? Não. Ele dá meia volta, sai e diz para os judeus. Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou, ele não é culpado de crime algum. Vocês percebem isso? Os outros evangelistas dão mais detalhes. Se você quiser, você pode olhar. Tem alguns detalhes dramáticos aqui também. Mateus nos diz que a esposa de Pilatos mandou uma carta para ele, um bilhetinho. Não te envolve nisso. Eu acho curioso isso. Como é que os evangelistas tinham essas informações? Gente, não esqueça. Por trás de um autor humano tem Deus. Certamente Deus permitiu que os autores humanos dos evangelhos tivessem acesso a essas informações. Elas são verdadeiras. Ele foi avisado pela mulher dele, Pilatos. Não te envolvas com esse justo. Eu não dormi a noite inteira por causa dele. E Pilatos ficou ali naquele jogo de palavras. Ele tinha autoridade para libertar Jesus se ele quisesse. Mas ele também era um político interesseiro. Que não estava pensando na justiça, que não estava pensando na verdade, mas que estava pensando qual é o melhor proveito que eu posso tirar dessa situação. Era nisso que ele estava pensando. Afinal de contas, a província romana da Judéia não era fácil. Era muito difícil governar ali, com aquele povo sempre à beira de uma rebelião. O que fazer? E ele acabou condenando Jesus. No versículo 40, aliás, no versículo
39, diz assim: mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram: não, esse homem não, queremos Barrabás. Esse Barrabás era um criminoso. Então, você vai ver nos outros evangelistas, ele mandou açoitar Jesus, talvez esperando que o fato de açoitar, de fazer o sangue verter nas costas dele, aplacasse a ira da multidão, mas já estava tudo determinado ali. A Bíblia diz claramente que a multidão foi insuflada pelos principais sacerdotes. E eles acabaram pedindo um criminoso, um salteador, no lugar de Jesus. E Pilatos, então, vai entregar Jesus para ser crucificado. Mas isso é assunto para a semana que vem. O que é que nós podemos concluir hoje, meus queridos? Em primeiro lugar, Deus, em sua soberania, tudo determinou para que esses homens, cada um deles pensando em si, cada um deles pensando nos seus próprios interesses, cumprissem cabalmente com o plano que ele tinha estabelecido. Deus sempre esteve e sempre estará no controle de toda a história da humanidade. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nos salvou. É esse Deus em quem nós devemos confiar. É esse Deus a quem nós devemos ouvir quando ele nos avisa. É com esse Deus que nós vamos passar toda a eternidade. Não porque nós merecemos, mas por causa do seu amor e da sua misericórdia. Jesus sofreu? Sofreu sim. Ele foi traído, a traição mais ignóbil. Ele sofreu no corpo e no espírito. E a dor, a angústia da alma foi muito maior do que a dor no corpo. Eu não gosto muitas vezes desses filmes, eles enfatizam demais essa coisa. Tem algumas músicas também, alguns hinos, enfatizam demais essa coisa do sofrimento físico de Jesus. Não foi isso o pior, queridos. Muitos outros homens e mulheres, milhões, foram crucificados na história. Foram supliciados. Eram homens e passaram por isso, e alguns até de uma maneira bem austera, bem serena mesmo. Não é isso que diferencia Jesus. O que diferencia Jesus é a dor, a angústia da alma que ele sentiu de receber sobre si o castigo da humanidade. A ira de Deus contra o pecado. Por isso ele deve ser exaltado por nós. Por isso ele está exaltado no presente momento, à destra de Deus Todo-Poderoso. É esse Deus que nós servimos. É esse Cristo que nós servimos. É esse Cristo a quem nós devemos obediência. É esse Cristo que nós devemos seguir todo o caminho da nossa vida. Vamos orar. Mais uma vez, ó Deus, nós dirigimos os nossos pensamentos a Ti, com gratidão nos nossos corações. Porque o caminho de Jesus até aquela cruz não foi interrompido. Porque ele se submeteu voluntariamente. Porque ele foi o servo obediente. O filho querido que cumpriu todas as exigências do Pai para nos salvar. Glória, honra e louvor sejam dados a Ti, ó Senhor Jesus. Que toda a eternidade, Senhor, Te louve. Porque o Senhor é digno. Ó Deus, ajude-nos a atentar nas palavras da Bíblia Sagrada. Ajude-nos a acolhermos os avisos que o Senhor nos dá. Ajude-nos a vivermos uma vida santa, uma vida que agrade ao Senhor.
o teu Santo Espírito nos constrange, ó Deus, para que nós vivamos desse jeito. Realize essa obra nas nossas vidas. Não para a nossa glória, mas para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, por quem nós, mais uma vez, agradecemos. Nós te oramos. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Um grande abraço a todos. Comente aí no grupo. Eu quero pedir desculpas. Eu não sou muito de ficar interagindo nos comentários no Facebook. Agradeço todos os comentários aqui. Mas insisto que os irmãos aí da classe, se quiserem colocar comentários, perguntas, né, fiquem à vontade. E que Deus dê a todos um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa. Mais tarde nós estaremos juntos ouvindo a pregação do pastor Egon lá no nosso canal no YouTube. Um grande abraço a todos. Tchau.